Fala pessoal, esse computadorzinho que eu estou mostrando para vocês é o Raspberry Pi 3. Eu fiz um vídeo sobre ele, tenho comentado a respeito dele. É um computador do tamanho de um cartão de crédito e eu uso aqui com pendrive USB, um dongle de controle remoto para poder ligar em um dos projetores que eu tenho. Eu estou usando ele atualmente no GP100, que eu tenho vídeo aí no canal. Então eu estou mostrando ele para vocês que eu vou fazer uma modificação nele aqui, na verdade duas. E eu queria compartilhar com vocês. Esse é um vídeo um pouco mais técnico. E aí fica aí de conhecimento. Quem tem esse equipamento ou pensa em ter, só para conhecimento, esse aqui é o chip dele. E aí quando ele está em funcionamento, ou vendo um filme, ou então se a gente faz um teste de estresse nele, ele chega a performar 80 graus Celsius ou mais, chega a 80, 85. E eu faço atualmente o resfriamento dele com esse coolerzinho pequenininho. É um cooler de 5 volts, que para poder alimentar você liga aqui nesses pinos mais próximos, o segundo e o terceiro. Positivo é 5 volts e o terra, então ele vai ficar ligado assim. Aí ele vai ser fixado na carcaça que tem um pino próprio aqui para poder fixar. O que acontece? Esse cooler, além de não estar mais lá grande coisa, ele está fazendo muito barulho, até porque não está rodando direito. Então eu resolvi trocar. Eu tenho um cooler guardado aqui, um cooler de 12 volts, e eu podia simplesmente colocar esse cooler com 5 volts. A questão é que ele não vai alcançar a rotação máxima dele. Então o que eu vou fazer? Eu tinha aqui já de uma aquisição passada, e essa peça aqui que é um booster de voltagem. Então você regula nesse tripode aqui e ele chega, se eu não me engano, a 50 volts. Mas eu regulei ele está regulado atualmente em 12 volts. Eu até peguei os conectores do cooler aqui, só para a gente poder simular um teste. Então, como que funciona? Eu tenho ele aqui ligado no carregador. Eu peguei um cabo USB e fiz uma adaptação. E se eu ligar na fonte, o cooler funciona devagarzinho e eu vou ter aqui, vamos ver se dá o contato, 5 volts, que é um carregador de celular. Tá dando um mau contato aqui, mas aqui 5 volts aproximadamente. Se eu pegar a saída desse equipamento aqui, vou pegar os polos aqui do multiteste e vou ligar na saída dele. Ele até fez mais barulho porque ele está rodando em cima da mesa, e aqui eu estou com aproximadamente 12 volts. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa solução aqui com esse conector USB e vou alimentar na porta USB do Raspberry Pi. E aí eu vou aproveitar que eu estou com ele aberto para poder fazer essa brincadeira. E eu achei esse botãozinho aqui, que é um botão de algum brinquedo que veio dos meus filhos. E eu vou colocar ele para poder ligar e desligar o Raspberry. Quem tem o equipamento sabe que ele não tem botão de liga e desliga. Eles economizaram em muita coisa para poder manter o preço dele na casa dos 35 dólares. Então esse botão aqui ele vai ser ligado na pinagem 5 e 6, que é nessa sequência aqui. 1, 2, 3. Então esses dois paralelos aqui eles são o 5 e o 6. Eu vou conectar eles aqui e tem uma configuração de software que é feita no sistema operacional do Raspberry Pi 3. Eu vou montar essa solução já com ele todo encaixado. No caso do cooler, como ele é maior, eu vou ter que cortar esses pinos aqui, senão eu não vou conseguir fixar. Então eu vou ter que fazer uma adaptação da fixação dele para poder caber dentro da caixinha. Pelos testes que eu fiz, só que eu fiz os testes sem retirar esses pinos e com ele aberto, ele caiu de 85 para 65, 66 graus. A minha expectativa é que ele fique abaixo de 70. Então eu vou fazer essas modificações, depois eu vou até mostrar no computador os testes de temperatura, e aí eu volto para a gente ver como que vai funcionar. Tá aí, para mostrar para vocês como que ficou antes de eu fechar e mostrar os testes. Aqui é o cabo de liga e desliga, que eu liguei aqui, ó.
1, 2, 3, 5 e 6. Ele ficou um pouco comprido, mas acho que eu vou deixar assim porque para criança acho que fica mais fácil de eu esconder o Raspberry e deixar só o botão de liga e desliga. Aqui está o cooler, eu acabei, ele ficou bem encaixado aqui, mas eu passei uma cola quente no lateral para fixar ele aqui mesmo. Eu cortei os pinos, mas mesmo assim não deu certo de fixar ele aqui. Então eu fixei ele aqui embaixo e aí na tampa aqui eu colei o aumentador de tensão de 5 regulado de 5 para 12, né? Ele entra 5 da porta do Raspberry e sai 12 para alimentar o cooler. Para poder fazer isso aqui, pessoal, vocês vão precisar de um conhecimentozinho básico de eletrônica para poder fazer a solda. Tá ali meu ferro de solda esfriando. E caso você não tenha um botão pronto desse jeito aqui, dá para você comprar o botão, fazer a solda dele separado. Então, só para ilustrar aqui, eu vou pegar aqui o carregador do Raspberry, vou conectar ele aqui na tomada, vamos ver se eu consigo ligar ele com a mão só, e eu vou ligar o equipamento aqui. Então, estou ligando do lado errado. Como que ele funciona? Ele não alimenta o cooler de primeira. Ele acendeu a luzinha ali para ligar e aí depois ele liga. Está funcionando em 12 volts, então ele tem uma rotação mais alta. E aí eu vou fazer os testes daqui a pouquinho, vou mostrar no computador. Eu faço uma conexão SSH nele, uma VNC, e faço o teste. E o botão liga e desliga. Quando ele termina de entrar no sistema, ele passa a funcionar para poder desligar o equipamento. Deixa eu fazer um teste aqui, mesmo sem saber se ele já ligou inteiro. Vamos ver se ele vai funcionar. Eu já tinha configurado ele, tá? Então eu vou mostrar depois como que configura. Você aperta o botão, ele fecha só um curto na coisa. Aí tá, aí parou. Desligou o cooler. Ele mantém a luzinha acesa, o LED. Mas ele desliga o equipamento. E aí voltou de novo. Deixa eu só ver se ele vai... Eu não sei se ele tinha ligado completamente, então pode ser que ele tenha só interrompido o boot e voltado. Vou apertar aqui de novo. Eu acho que ele não tinha inicializado direito ainda. Então eu vou fazer vou colocar agora na tela para a gente ver os testes de temperatura. Pessoal, então vamos lá. Os tutoriais que eu utilizei para poder fazer essa questão do teste e do botão são esses aqui, ó. Eu vou colocar de uma forma simplificada no nosso blog, mas eu vou fazer referência até com respeito à origem dos tutoriais. Então, em resumo, ele instala aqui um aplicativo Stress que vai fazer o teste de estresse da CPU do Raspberry para poder gerar um calor nele, e com isso eu consigo testar e fazer a verificação da temperatura. E no caso do botão, no exemplo que ele utilizou aqui, ele até não tinha um botão pronto do jeito que eu tinha. Então ele ensina até a fazer uma solda no botão, caso seja a opção que você vai escolher. Mas resumindo, é conectar o botão fisicamente, e aí a gente tem que criar alguns arquivos. E eu vou mostrar para vocês aqui a configuração dos arquivos. Eu já tenho nos meus, eu já tenho criado, mas eu faço aqui o passo a passo só para a gente poder visualizar. Eu estou conectado aqui por VNC no Raspberry, e nesse momento eu estou com ele a 53 graus, 55. Essa temperatura está sendo medida com o equipamento sem o cooler ligado. Então nesse momento eu não tenho o cooler funcionando, está só o Raspberry com a temperatura que ele vai ter naturalmente. E aqui eu não rodei o teste de estresse ainda, só para a gente poder ver lá a questão do botão, como que é o passo a passo. Eu uso um editor de texto, seja o Nano ou VI ou qualquer editor de texto, e crio um arquivo chamado Listen for Shutdown. Então eu abriria aqui um terminal, posso até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então se você vier aqui e der um Ctrl+C, copiar e colar no terminal, ele vai abrir um editor de texto que é o Nano. E eu venho aqui e copio esse primeiro arquivo
para verificar, para desligar. Então eu viria aqui, vou copiar no editor e aí eu venho com Ctrl O, gravar. Nome do arquivo, gravei, e aí eu Ctrl X, eu saio do arquivo. Para poder funcionar, ele vai mover para esse diretório USB local bin e dar uma permissão discreta, que é chmod mais x. Eu já fiz isso, então se eu vier aqui o sr local bin, eu já tenho o arquivo lá criado, listen4shutdown.py. E aí eu vou criar também um arquivo de um outro arquivo que ele vai utilizar para escutar o botão e fazer o liga-desliga, que é um arquivo de start. Então eu vou criar um outro arquivo, mesmo processo, venho aqui, dou Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai abrir o editor, eu copio os arquivos, só que dessa vez eu vou colocar no initd, que é um diretório de inicialização do Linux. Então eu venho aqui, etc, /init.d, listen4shutdown, ele está lá, com permissão discreta de execução também, mais x. Para poder atualizar os scripts do boot, ele usa esse comando update rcd, e depois, como ele não quer reiniciar o equipamento para poder funcionar o botão de liga e desliga, ele vai iniciar o serviço com esse comando aqui. Então se eu vier aqui e der o comando, geralmente esse comando ele tem uma função de status também. O sudo na frente, pessoal, é para utilizar um comando com permissão de superusuário, caso você não tenha permissão de superusuário. Então, se eu der start aqui, ele vai iniciar. Na verdade, o serviço já até está iniciado, porque eu já coloquei no boot. Então, eu vou colocar esse passo a passo aqui no blog, tanto do botão quanto do teste stress. E aí, para a gente poder finalizar e ver o teste stress, eu tenho ele aqui com 58 graus, eu vou rodar o stress. É um comando que ele vai aumentar a utilização do equipamento. E aqui ele já subiu para 69, 70 graus. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a letra aqui. Zoom. Aqui, ó. Ampliar. A gente está vendo aqui que ele ele já chegou a 80 graus. Mas pelos testes que eu fiz anteriormente, eu acho que ele vai chegar em torno de 84, 85. Esse meu comando aqui, ele está verificando a temperatura a cada 2 segundos. Mas eu posso colocar aqui a cada 1 segundo para ser mais rápido. E ele vai acompanhar a temperatura, então ele está em mais ou menos 81, 82 graus. Agora eu vou ligar o cooler que a gente colocou lá na USB. Então eu vou colocar ele aqui na porta. Pessoal, eu tive que fazer um corte na gravação do vídeo, porque quando eu fui conectar o cooler na porta USB, eu perdi acesso ao VNC. E aí eu fiz alguns testes aqui, eu verifiquei o seguinte comportamento. Quando eu conecto o USB na porta, o cooler na porta USB, ele está funcionando, ele vai resfriar mais. Nesse momento eu estou usando, o cooler está conectado, então eu tenho até uma temperatura mais baixa do que estava os 50 e pouco que a gente mostrou anteriormente. Mas quando eu aperto o botão de liga e desliga, apesar dele funcionar, ele desliga, ele mantém a porta USB alimentada. Eu fiz algumas pesquisas e achei esse projeto aqui, que é UHUBCTL, que ele permite desligar a energia da porta USB nesse modelo que eu estou utilizando, a Raspberry Pi 3B. O problema é que eu estou usando o pendrive como hard disk, e quando eu corto a energia na porta USB, ele está dando problema, provavelmente por conta disso. Então eu não consegui nesse momento resolver, mas eu decidi manter o vídeo, manter a informação, com essa ressalva de que nesse momento, se você desligar o cooler, desligar o Raspberry, o cooler vai continuar funcionando. Se você implementar só a solução do cooler, também não importa. Você não vai ter esse botão, e aqui você vai ter o cooler ligado no Raspberry Pi. Resolveu desligar, você desliga, puxa ele da tomada
ou usa um adaptador de energia que tem um botãozinho de liga e desliga. Então está resolvido. Para essa solução do botão de liga e desliga ficou essa ressalva, que quando eu desligo o equipamento, ele vai manter a porta USB ligada e eu vou ter que ir lá ou desconectar o cabo USB do cooler ou então simplesmente desligar o Raspberry Pi da tomada, tá? Mas não invalida a solução. E aí, para a gente poder fechar, eu queria fazer o teste aqui da temperatura. Nesse momento eu estou com a temperatura de 46 graus, 47. Ele já está com o cooler funcionando, a caixinha fechada. E eu vou rodar o teste de estresse, que no último que a gente fez deu acima de 80 graus. Então eu botei aqui para estressar a temperatura dele. Eu vou deixar esse comando na descrição do vídeo. Ele já subiu a temperatura, 60 graus. Só que ele vai ficar bem abaixo dos 80 que a gente teve na outra ocasião. Então eu estou aqui em torno de 63 graus. 64, pelo teste que eu fiz, acho que ele deve subir até 67. Se você colocar a temperatura dele na faixa de 80, 85, a gente está ganhando aí em torno de 20 graus com essa solução do cooler. Com aquele cooler menorzinho que eu mostrei para vocês, ele ficava aí na faixa de 75, 70, dependendo da situação. Como eu utilizo esse equipamento aqui para ver o YouTube, por exemplo, então vou abrir aqui o navegador, além desse teste de estresse, né? Então a expectativa é que ele até suba um pouquinho a temperatura, mas geralmente ele fica abaixo dessa temperatura que vocês estão vendo aqui. Então qual que é a utilização que eu tenho dele? Eu tenho ele ligado num GP100, que é aquele projetor que a gente mostrou aí no canal, e eu executo esse equipamento para poder ver o YouTube, ver vídeo, jogo. Meu filho gosta muito de futebol, então ele utiliza esse equipamento aqui para ver. Ele está mais lento do que normal porque eu estou rodando o teste de estresse lá. Mas se a gente der uma olhada aqui na temperatura, ele está aqui em 68 graus ainda. Ele ficou abaixo dos 70 com um cooler em 12 volts. E se eu cancelar o teste de estresse, ele deve baixar um pouquinho. E aí ele vai ficar numa temperatura de operação normal, com a utilização dele para YouTube ou então para outros aplicativos. Isso aqui roda o Code também, tem linguagem de programação. Essa plaquinha foi desenvolvida pensando em ensino de linguagens, principalmente para criança. Então ela tem um Linux que roda nela e tem uma gama muito grande de coisas que você pode fazer com ela. Então, só para mostrar para vocês aí, finalizando, eu fechei o teste de estresse. O que eu vou ter de utilização normal é mais ou menos esse cenário aqui, com o YouTube rodando, e ele está na casa dos 63 graus. Então eu tenho basicamente 20 graus a menos do que se eu não tivesse o resfriamento. E com a solução do cooler anterior, eu devo ter ganho perto de 10 graus abaixo com esse cooler maior rodando em 12 volts. Tá? Então é uma solução simples, tem que ter um conhecimento básico de eletrônica, de solda. É bom tomar cuidado para não fazer nada com a placa ligada na energia ou então com ferro de solda para não se queimar. Mas fica aí mais essa informação. Eu vou colocar esses textos aqui, o link deles no blog e também na descrição do vídeo. E vou procurar fazer um resumo disso aqui, tá tudo em inglês, só com os comandos principais que a gente precisa para poder fazer funcionar o botão e o teste de estresse que eu utilizei aqui para vocês poderem replicar, quem tiver aí a plaquinha e quiser fazer em casa. Então é isso aí, um abraço. Quem não está inscrito no canal, inscreve, marca no sininho. Em breve eu trago novos vídeos. Um abraço.